E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Defesa para inúmeras plataformas. Isso faz parte de uma série de vídeos em resposta ao banimento da conta do Instituto Defesa do Instagram. Nós estávamos quietos, mas algum marginal esquerdista resolveu imaginar que ele poderia calar a palavra da liberdade. E o resultado vai ser este. Nós temos agora conteúdos multiplicados por 100. Vamos falar sobre liberdade, sobre desobediência civil, sobre técnica de tiro e sobre toda sorte de assuntos que podem, portanto, tornar você mais livre de fato ou pelo menos dentro da sua cabeça. O mundo hoje é tomado por uma série de discursos que tentam monopolizar o raciocínio das pessoas e grandes massas acabam sendo levadas a acreditar em meios muito perigosos, que na verdade acabam consolidando o poder de pessoas de má fé, sejam parlamentares, sejam membros do Estado, sejam representantes de entidades com algum tipo de representação. Vale dizer, existem muitas entidades com representação no mundo todo, muitas delas realmente, como por exemplo o próprio PT, né? Mas não é só ele, as pessoas acham que o PT é o único problema, mas a gente tem problemas que não são tão descarados assim. Acabam, portanto, essas entidades legalmente constituídas causam muitos problemas para a sociedade. E essas pessoas causam problemas exatamente porque as pessoas acabam terceirizando a sua responsabilidade, a sua liberdade. Nós estamos fazendo, portanto, aqui para os canais do Defesa uma série de vídeos falando, entre outras coisas, sobre liberdade e desobediência civil, que vale dizer é o único caminho pacífico possível para solucionar o Brasil. Não adianta você pensar, imaginar em negociar com bandidos. Eu citei o exemplo, por exemplo, sacanagem. Eu citei o exemplo outro dia de uma conversa no bar sobre o fígado, né? Se você não ouviu, ouça aí os vídeos sobre desobediência civil passados que você vai encontrar. Algumas coisas são muito importantes para que elas sejam negociadas. E gente de má fé acaba negociando valores realmente muito caros para nós. Esses valores foram paulatinamente acertados, massacrados, reduzidos com essa história toda do vírus. O vírus. Eu não vou entrar no mérito do vídeo de hoje sobre a eficácia de vacinas, sobre a eficácia de medidas sanitárias. Vou falar exclusivamente sobre fatos que independem de opinião, até independem de estudos, são apenas os fatos, tudo bem? Nós tivemos, portanto, um vírus com uma taxa de mortalidade de 2%. A gripe comum, salvo engano, tem cerca de 1%. E esse vírus foi utilizado, portanto, ou serviu de justificativa para que liberdades que você tinha como essenciais fossem tomadas de você. E muitas vezes essas liberdades foram tomadas de você e de toda a população sob uma salva de aplausos, de palmas. Muitas vezes é assim que a liberdade morre, essas palavras não são minhas, sob uma salva de palmas. Se você achava que você tinha o direito de ir e vir, bastou um vírus com uma taxa de mortalidade de 2% para que esse direito seu fosse mitigado. Se você achava que você tinha direito de trabalhar, bastou um vírus com uma taxa de mortalidade de 2% para que esse seu direito fosse mitigado. Se você achava que tinha direito eventualmente até a sua propriedade, bastou um vírus com uma taxa de mortalidade de 2% para que esse direito seu fosse mitigado. Se você achava que você tinha direito, você tinha no Brasil o princípio da legalidade, que você só poderia ser condenado por algo previsto em lei, bom, bastou um vírus com uma taxa de mortalidade de 2% para que esse seu direito fosse massacrado. E fora do Brasil, o mesmo vírus serviu inclusive para que fosse justificado o democídio. Se você não conhece o termo, democídio significa a morte orquestrada, feita pelo Estado. O genocídio, o democídio é um tipo de genocídio, né? E a gente já tem lugares do mundo nos quais estão sendo encorajado o assassinato da população não vacinada pelo próprio Estado, ou seja, dentro da lei. Portanto, tome muito cuidado sempre que você fala sobre legalidade. Tome muito cuidado
quando você quer negociar com políticos. Tome muito cuidado com essas pessoas que dizem que a lei é a lei e precisa ser cumprida. Tome muito cuidado com as pessoas que não compreendem o conceito de desobediência civil, de gente que muitas vezes acredita que o único meio para a solução das coisas é obedecendo às normas ou até mudando as normas. Eventualmente, você vai compreender que essas normas são a raiz do problema e não a solução para ele. Isso tem acontecido por todo o mundo. Bastou um vírus com uma taxa de mortalidade de 2% para que você não tivesse mais nenhum direito que você tinha como sagrado, que você tinha como certo. Tudo bem? Você entende agora como é importante o direito de acesso às armas e como que esse direito não pode ser sequer regulado pelo Estado? Você entende agora como é importante o direito de acesso às armas e como que é perigoso cada vez que alguém procura negociar esse direito? Você negociaria o teu fígado se alguém pedisse para você que você abrisse mão dele? Que sentido faz você abrir mão, portanto, do seu direito de acesso às armas? Tome cuidado com isso, não negocie liberdades essenciais. Quem acredita que você tem liberdades em decorrência de um papel é realmente ou muito ingênuo ou tem muita má fé. O papel, meu amigo, não te garante nenhum direito. Se você não aprendeu isso nos últimos 2 anos, provavelmente você não aprende mais. Mas se você aprendeu alguma coisa sobre como as suas liberdades tidas como certas podem ser tomadas de você, muitas vezes sob uma salva de palmas, o que é que você pretende fazer a respeito? Negociar com os políticos? Um abraço e até o próximo vídeo.